Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou Michael Gomes. E este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já sabe, né? Se inscreva no nosso canal do YouTube, comentem, compartilhem, que isso vai ajudar muito no nosso engajamento. E também nos siga nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. E se você quiser mandar o seu relato pra gente, pode mandar no nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor, pelo Pix no e-mail, mentesemedos@gmail.com. E qual que é o nosso tema de hoje, Má? Lúcifer e suas faces. Lúcifer, para mim, é uma das figuras mais interessantes que tem. Ele é emblemático, misterioso e também tem muita controvérsia, né, por trás de tudo que ele representa. Então, hoje a gente resolveu trazer essa figura aqui para mostrar as diferentes facetas ao longo da história, a antropologia, tem livros apócrifos, a Bíblia, se fala ou não do Lúcifer. Então, hoje a gente vai trazer essa figura que para muita gente é curiosa também. E eu posso dizer isso porque quando eu era pequena, a minha avó, ela era de uma religião cristã e ela tinha muito desse lance, sabe? Colocar Lúcifer como aquela figura do anjo caído, daquele opositor de Deus e que ele representa o mal profundo. Então eu sempre tive muito medo. Eu cresci com medo dessa figura e eu acho que muitas pessoas também. Só que ao decorrer dos anos, conforme eu fui crescendo, eu fui ficando mais curiosa, fui estudando outras religiões, fui verificando outras histórias e eu encontrei assim, vários pontos de vistas. E hoje em dia a gente pode dizer que Lúcifer, né, o luciferianismo, essa figura está na moda. Todo mundo fala, as pessoas elas perderam um pouco desse medo, né? E para a gente entender como é que veio, né, surgiu essa história de Lúcifer, a gente vai remeter à história dos anjos. Tem um livro apócrifo, que é o livro de Melquisedeque, que nele diz que antes que existisse uma estrela a brilhar, antes que houvesse anjos a cantar, já havia o céu e era o lar do eterno, do Deus único. Então a gente já tem essa ideia do Deus ali sozinho no universo, né? E aí tem passagens que falam que Deus fez os anjos, né? E o Lúcifer, quando ele fez Lúcifer, Lúcifer era o anjo mais belo, era o escolhido de Deus para ser o líder de todos os outros anjos. E ele também era, em algumas passagens, falam que ele era o querubim da guarda. E é interessante porque se você vê a descrição do querubim na Bíblia, é um ser bem estranho, né? Ele tem quatro cabeças, assim, é bem diferente daquele anjinho bonitinho que a gente conhece. E também tem outras passagens que falam que ele era um arcanjo, por exemplo, assim como Miguel, ele era aquele anjo que guerreava, aquele que defendia, né? E também conhecido como portador da luz, que já remete a essa coisa assim da áurea limpa, da coisa luminosa, do conhecimento. Então a gente tem essa ideia dele com a perfeição. Até que existe toda uma questão que ele começou a ficar com tanta inveja de Deus, ele queria aquele poder também, e ele começou a pegar raiva da humanidade, porque ele começou a ter certo desprezo e ele não entendia porque Deus fez a humanidade, porque Deus gostava tanto, amava tanto os humanos, e ele queria que seus anjos amassem os humanos assim como ele. Só que Lúcifer achava que a gente era muito imperfeito para ter todo esse amor e essa dedicação. E aí é quando entra esse conflito, ele acaba pegando uma parte ali dos anjos do céu, ele consegue corromper esses anjos, e é quando ele cai e cai com os outros anjos caídos, né? E aí é uma história muito interessante porque a gente não vê isso na Bíblia, mas tem uma passagem no livro de Enoque que tem essa descrição da queda dos anjos, só que não se refere diretamente a Lúcifer, na palavra Lúcifer, sabe? Eles, se não me engano, eles falam outro nome, é Azazel. E falam que eles caíram, aí eles começam a se envolver com as mulheres da terra também. Tem toda essa questão. Assim, eu acho muito curioso, né? Porque na Bíblia cristã, eles não falam de Lúcifer, eles fazem referência ao diabo, mas fica nessa, sabe? Não tem a palavra Lúcifer. Tem passagens em Isaías que ele se refere à estrela da manhã.
Mas a interpretação que alguns filósofos, antropólogos fazem é que ele se refere a um rei da época, que era um rei muito orgulhoso, muito arrogante, e que ele seria, tipo, tinha uma profecia que ele seria destronado e ele cairia. Então, alguns interpretaram essa profecia com a ideia de que ele se referia ao próprio Lúcifer, quando na verdade ele estava se referindo a um rei, né? E você vê que aí a confusão já nasce, né, Mar? É, Lúcifer é uma criação, né? Um ser, um mito que existe há tanto tempo, né? Assim, a gente ouve falar há tanto tempo e é um personagem. Eu vejo assim mais como um personagem, sabe? Igual a gente fala dos deuses gregos, assim, sabe? Das culturas mais antigas, assim. E é muito legal, assim, o tanto de história, né, que se cerca através dessa entidade, desse personagem que você queira colocar. E é muito rico, assim, porque pra mim é uma das melhores histórias assim que tem sobre isso de o bem e o mal. Tem o filho, né, que é o Lúcifer ali criado na perfeição, e tem os humanos, né, que somos nós somos imperfeitos, né, e Deus colocar todo esse protagonismo, né, nos humanos, e meio que deixar os outros anjos, as outras criações dele assim de lado, né? E a história, né, diz que o Lúcifer ficou chateado, ficou bravo e adquiriu um ódio pela raça humana, né? Que é uma coisa assim, separar e pensar, tem várias coisas que não são congruentes, né? Assim, com o que é a história num total, né? O inferno e punição e tal. Mas eu acho assim uma história muito boa. A gente tem, né? Centenas e centenas de anos aí dessa história. Tem livros, filmes, séries, quadrinhos baseado nesse personagem que é muito bom, assim. Eu acho tudo que é relacionado a Lucifer é muito legal, assim. Mesmo que seja, vamos supor, uma história que um quadrinho, por exemplo, né, que nem tem, pode ser de qualquer, assim, nada relacionado à Bíblia ou o Armagedon, o Apocalipse, mas coisas simples, sabe, histórias de Lúcifer não querendo mais governar o inferno, né, como existe por aí e tal. E tudo relacionado a isso, assim, pra mim é muito interessante. O Lúcifer na Bíblia cristã, também essa ideia que traz do diabo, tem assim, a gente também vê que o diabo ele não faz nada que Deus não permita. E o papel dele, no caso, é desvirtuar a humanidade. E o seu interesse é essa coisa do pecado, da corrupção das almas. Ele meio que serve a esse trabalho. E, por exemplo, a gente também tem a questão do Lúcifer e do Samael. Será que é a mesma figura? E o Samael é interessante porque quando a gente vai analisar essa figura do Samael, ele significa, o seu nome, o veneno de Deus, que é sinônimo de Satanás. E pode ser uma das interpretações, né, das facetas de Lúcifer, que também pode ser conhecido como anjo da morte. Tem essa ligação entre o Samael e o anjo da morte. E a gente também vê passagens falando do Samael com a Lilith, por exemplo, no Zohar ou no Talmud, que tem a história de que a Lilith era a primeira mulher antes da Eva, feita do barro assim como Adão, e quando ela tem aquela briga com Adão e ela foge para o Mar Vermelho, Deus manda 3 anjos em busca dela, e ela nega os 3 anjos. E aí Samael aparece para ela, e disso forma uma união,
e ela meio que reina ali o inferno, e ela vira uma assassina de crianças, tem toda uma mística em cima dessa figura, envolvida com Samael, o que é muito interessante porque eu fico pensando assim no desprezo, a princípio, que Lúcifer tinha da humanidade. E aí, como ele cai na Terra e se envolve com uma mulher, mas a gente tem que levar em conta que não é qualquer mulher, é praticamente uma mulher mágica feita do barro, né? Então, tem toda. É uma mulher diferenciada. E eu acho muito interessante porque você vê a história de Lúcifer em várias outras mitologias, histórias, por exemplo, no islamismo. Não fala diretamente de Lúcifer, eles nem têm essa figura, mas eles têm os djinns. E tem um djinn na história que era o djinn mais próximo de Deus. E aí, por uma questão ali de inveja, de raiva da humanidade, esse djinn também ele é condenado a fazer praticamente a mesma coisa que Lúcifer faz. Então, assim, não tem como não comparar as mitologias, é muito interessante. A gente também tem um arquétipo de Lúcifer como Hades e também de Lúcifer como Pan, que aquele deus pagão, ele tinha muita questão da sexualidade, ele tocava ali vários instrumentos, ele vivia nas florestas e também tem aqueles chifres. Então a gente já tem a noção de que essa figura de Lúcifer, do demônio, com os chifres, remete a essa associação com o deus pagão Pan. É bem interessante isso, né? Que a gente vê, a gente ouve também muito falar isso, né? De que Lúcifer realmente tem vários nomes, né? A gente pode Isso, adicionar vários e vários nomes. E Eles em... não mentem quando eles falam temos vários nomes, né, na questão da legião, porque se você parar para ver ao decorrer da história, realmente ele tem vários nomes. Não só ele, Deus também tem vários nomes em diversas religiões. Sim, e é muito legal assim, né? A gente pensando desde o começo dos tempos, né? Quando a gente não tinha internet, não tinha avião, não tinha nada, não tinha como se comunicar com outras pessoas do outro lado do mundo. Então é muito natural, né, a gente criar outros nomes, né, para coisas que são a mesma coisa em qualquer lugar do mundo, né? Por exemplo, Lúcifer. Então é muito legal assim ver toda essa simbologia assim, todos os cantos do mundo, né, que em todo lugar tem um mal, né, assim, um ser que é mal, que seria Lúcifer, né, assim, o mal pior que existe, né, na Terra e tal. Tem também o bem, né, claro. O mal e o bem não existe um sem o outro. E é muito legal, assim, ver que todas os povos, né, têm esses nomes pra mesma coisa. Eu acho, assim, muito interessante. E a gente vai vendo, né, através da história, tem outros que as pessoas colocam o nome sendo de Lúcifer, né? Tem reis que as pessoas falam, né, que até o Nero poderia ser o próprio Lúcifer, que é uma coisa assim até palpável, né? Mas não, se você levar a história real em consideração, não faz muito sentido. Mas eu acho legal assim ver através do tempo como isso dura, né? E vai perdurar para muitos e muitos anos ainda à frente, né? Ele, afinal de contas, ele é considerado o príncipe do inferno. E ele tem essa coisa de também trazer a punição e o sofrimento para os condenados. É interessante, Ma, que por exemplo, nas escrituras, a princípio, o termo utilizado era Ra-Satã, que significa o adversário. E, assim, a gente tem essa ideia como não sendo um nome próprio, né? E juridicamente também tem um significado. Essa palavra ela era utilizada para se referir àquele que trazia acusações. E quando a palavra ela chegou na tradução grega, ela se tornou Satanás. E no latim, o termo utilizado para o acusador era diabolos. Então a gente tem essa ideia de um papel que ele tem e o significado do seu nome. Só que como as igrejas, as religiões acabaram dominando, né, esse assunto, utilizaram muito do medo, né, e acabou escurecendo essa visão de ele ser o acusador, dele punir as pessoas, dele punir os condenados. Então tem essa faceta que é importantíssima também.
Sim, é porque a gente, novamente, né? O bem e o mal tem que ter o equilíbrio, né? Não pode ser todo bem e nem todo mal, né? Eu acho assim muito legal essa parte que falam, né? De Lúcifer é o acusador, né? Que tem essa coisa de você também imputar coisas que não são reais às pessoas, né? Tipo crimes, é, coisas que você não fez, você pode ter pensado e o demônio, né? Geralmente em filmes assim, ele pega essas coisas que não necessariamente aconteceram ou coisas que você guarda assim só pra você e ele expõe aquilo tudo na tua cara, te acusando, te deixando assim impactado, sabe, com uma coisa que te machuca de uma forma, né? Mostrando a sua sombra, né? É, e é muito bacana, assim, é claro, né, que é triste, assim, é tudo, mas é fascinante pra mim, toda essa parte, assim, que, querendo ou não, eu sou muito, assim, eu não acredito e nem desacredito, mas eu acho, assim, uma história, uma pegada, né, assim, do lado dessa do Lucifer, dele ser o acusador, né, que a gente vê isso muito nos humanos também, querendo ou não. As pessoas gostam, né, de apontar o dedo para as outras E e as pessoas não assumem a culpa. Geralmente as pessoas falam que a culpa é do diabo, a culpa foi a tentação, sabe? Então sim, não tem essa. Tanto que existem várias passagens aí pelo cinema, por séries, filmes, que quando estão representando, em vários personagens do Lúcifer, ele fala: por que que as pessoas me culpam pelo que elas mesmas fazem? E é uma verdade. eu vejo muito isso também, assim, né, que falam, né, que todo mundo tem um mal dentro de si, tem o bem e tal. E sei lá, eu acho que as pessoas têm um pouco de si do mal de Lucifer dentro de si, né? Porque a gente vê pessoas que sofrem tantas coisas por aí e tem outras pessoas que apontam o dedo nos erros delas, mesmo sabendo que ou não, né? Porque tem pessoas que são cegas para o que elas próprias fazem, mas apontam, né? Fazem a pessoa, destroem as outras pessoas por coisas que, tipo, você pensar por um pensamento lógico, não faz sentido você sair apontando os erros das pessoas, porque você sabe que você é humano, você erra. A gente, todo mundo erra uma vez na vida, né? Claro. Então eu vejo muito essa parte assim do Lucifer, né? Do ódio e tal. Pegar isso e querer destruir as pessoas, sabe? Sim. Uma coisa que eu também vejo muito é a romantização em cima da figura. Muitas pessoas ficam, ai, Lúcio é meu pai, que não sei o quê, que ele protege meus caminhos. Ai, eu não sei, sabe? Porque ele tem um papel, e o papel dele é essa coisa. Eu acho que ele não tem um arquétipo de pai, sabe? Não combina com a figura. Só que ele tem um papel fundamental ali. Só que fica nessa coisa, as pessoas romantizam demais também essa figura. E eu entendo até um pouco dessa romantização, porque existe até uma linha de pensamento que fala assim: Deus não é tão bom e nem mal, e Lúcifer também não. Tipo, tem a dualidade. Por exemplo, Deus, quando ele vai fazer o dilúvio, ele mata crianças também. Sabe, tem famílias, tem inocentes ali no meio, tem pessoas assim, que cometeram pecados, obviamente, mas não são coisas assim abomináveis, mas ele queria limpar ali a terra naquele momento, então matou todo mundo. E se você vê na Bíblia, Deus, ele acabou, tipo, matando centenas, milhares de pessoas, e no caso do diabo ali, ele mata 10, né, ainda autorizado por Deus, que são os filhos de Jó. E aí você reflete nessa questão de bem e mal. Será que é tão bom assim? Esse é o bem?
Então a gente não tem essa noção, essa visão. E tanto que muitos religiosos usam justamente isso para falar que a gente não pode conhecer mais e além desse conhecimento, que chega a ser um pecado ultrapassar esse conhecimento, mas isso só é uma manobra para poder manipular as pessoas. Esse é meu ponto de vista, né? E tem uma questão muito interessante que ao longo dos anos também surgiram vários livros, a gente tem muita matéria a respeito, muitos trabalhos acadêmicos. Um dos livros mais famosos que tem essa referência a Lúcifer é a Divina Comédia, e nela fala sobre os 9 círculos do inferno, e o Dante, ele fala que ele encontra o Lúcifer no 9º círculo do inferno, preso ali em volta a um gelo. E ele, na figura do livro, é aquele demônio bestial, com 3 cabeças, gigante, comendo pessoas. É uma característica mais daquele do demônio medieval mesmo. A gente tem também o livro dos demônios, do Antônio Augusto Fagundes Filho, que é um autor brasileiro, e é um livro muito interessante. E ele fala que ele teve um encontro, e aí o Lúcifer desse encontro dele já é um Lúcifer mais atraente. Já é aquele Lúcifer que trabalha com a juventude, com a beleza, com a atração. Ele tem uma outra linha, assim, aquele Lúcifer mais elegante, sabe? E tem também um Lúcifer que é descrito no livro Paraíso Perdido, e nele, no livro, o Lúcifer ele é um servo de Deus, que achava o governo do soberano autoritário e dizia que os anjos deveriam se libertar para fazerem o que quiserem. Então ele é expulso do céu e o anjo vai para o inferno e adota o nome de Satanás. E para ele é melhor reinar no inferno do que servir no céu. E aí quando a gente já vê essa linha do Lúcifer se rebelando contra Deus e contra a humanidade, mas em busca de liberdade, por exemplo, em busca de livre-arbítrio, digamos assim, né? É tipo aquela um exemplo bem assim zoado, mas não tanto. Um governo, né, autoritário e tal, e tem aquelas pessoas que se voltam, né, lutam, são a resistência, seria, né, ali Uhum. contra aquele governo autoritário e tal. Eu vejo dessa forma, é claro, né, minha visão assim. Mas toda essa história assim que a gente já conhece, né? Tem várias versões, mas basicamente é essa, né? De que Lúcifer se revoltou contra Deus e Deus o puniu e jogou ele para fora do céu, né? E junto com e é uma coisa que eu sempre esqueço assim, mas Lúcifer não foi sozinho, né? Ele foi com Não. um terço Foi com um terço. dos outros anjos do céu Dá pra ver caíram, né? bastante, né? É tipo assim, é uma coisa que a gente só fala muito, é Lúcifer e tal, Lúcifer, mas o tanto de anjo que se rebelou e foram jogados, né, pra terra, pro Sim. inferno, é uma coisa assim muito louca de se pensar, né? Eu fico imaginando assim, se pudesse ver essa imagem de uma Nossa. forma Podiam meio. fazer uma série sobre isso, né? Sim, e tipo Ai, seria assim, fantástico. nossa, eu fico imaginando numa visão cinematográfica, sabe? Assim, uma coisa. Também. Deve ser muito interessante. É claro, né, que tem toda esse peso é, das, que é uma coisa assim, de se pensar, se parar e pensar, um filho se tornando. Se voltando, né, contra o pai e tal, é uma coisa triste e tal, mas é uma boa história, sabe? É uma história fascinante que eu acho, quem sabe se alguém ainda não puder fazer acho que uma série seria melhor Ah, qualquer série, sobre, série seria melhor porque a gente ia apreciar, né? Degustar a série, mas um sim, filme eu também aceitaria tranquilamente. E a gente vê esse Lúcifer quando ele cai, esse reino do inferno que ele reina mesmo. Aí a gente já tem uma visão dele poderoso. Porque eu fico imaginando assim, nossa, ele deve ser. Eu acho que ele deve ser a terceira figura mais poderosa, porque primeiro viria Deus,
e Miguel, porque no Apocalipse, por exemplo, fala que o anjo Miguel vai lutar contra Lúcifer e ele vai ganhar. Então, se ele vai ganhar, Lúcifer não tem tanta força como o Miguel. Então, ele seria, o terceiro ali. Mas ainda assim, ele é idolatrado aqui na Terra, se você parar para pensar. É idolatrado em vários lugares aí do mundo e diretamente mesmo. Já entrou, eu acho que ele nunca esteve tão em alta como ele está nos dias atuais, sinceramente. Eu acho que ele está no seu momento mais estrela, digamos assim. E a gente pode dizer isso até pelos filmes e séries que já existem que mostram esse personagem. E eu vou colocar, já vou começar colocando o nosso queridinho de sempre, o Supernatural. O que, que você tem para me dizer sobre o Lucifer do Supernatural, Mar? É difícil dizer algo desse Lucifer do Supernatural, porque assim eu sou muito fã, não só da série, mas só do ator, né, o Mark Pellegrino, que faz o Lucifer. Ele aparece na quinta temporada, primeiramente, né, depois ele aparece em outras, mas com o ator, né, com a cara do ator e tal, é o Mark Pellegrino. E o Lucifer dessa quinta temporada, né, que é a que ele faz a sua estreia, eu acho assim um dos melhores, sabe? Assim, ele é um cara, ele é muito confiante, né? Ele passa essa confiança, ele sabe o que ele tem que fazer, né? Que é trazer o apocalipse. Ele sabe que tem que enfrentar o irmão dele, mas ele não quer porque ele sente um um apreço pelos irmãos dele, entre aspas, entre muitas aspas, né? Uhum. Que a gente vê ao decorrer, né, da temporada que ele faz de tudo para poder chegar no propósito dele, né? Mas ele é um personagem, mesmo você sabendo que ele é o Lúcifer, né? Quem ele tem toda essa bagagem de dezenas e centenas de séculos. É, mas é um personagem que faz você gostar dele, sabe? Mesmo você tendo toda essa história, essa bagagem É. toda indo contra ele. E eu acho assim ele muito carismático. Ele tem essa coisa dele ser cínico, né? Ele Ele é sabe muito as... cínico. Nossa, É engraçado o nível de. Como ele consegue atingir esse nível. ele é assim, eu acho que eu ia falar, né, que o ator que traz muito disso pro personagem, mas é um conjunto de quem escreve, né, o personagem e o ator, Uhum. assim, porque eu acho que, como a gente vê em outras temporadas, falando do Supernatural, tem outros atores que o Lucifer possui, né, que ele tem. Inclusive o próprio Sen, né? Que é a casca mesmo, que seria o verdadeiro Lúcifer, é o Sen. Sim, Mas falando sobre a questão da aparência, eu não acho que ele ainda é um Lúcifer atraente, sabe? Para mim, ele tem uma aparência de homem comum, embora ele tenha essa questão dele ser cínico, dele ser sádico, ele tem uma inteligência. Mas eu vejo, não vejo essa questão da aparência nele, e também o fato dele não estar dominando o reino do inferno também é uma questão, tipo, é como se ele estivesse mais fraco de certa forma na série. E também tem a questão que ele coloca muito em diversos episódios dele ser o filho rebelde e dele sentir que os humanos culpam ele também por tudo. Então ele fica pesando, fica apertando essa tecla o tempo inteiro, falando sobre como as pessoas são hipócritas. E ele joga muito isso na cara das pessoas. ainda sobre isso, da questão de ator, né, que o Lucifer possui outras pessoas ao decorrer das temporadas. Eu acho que no caso, né, o do ator Mark Pellegrino foi o que me marcou mais, sabe? Assim, o ator e o personagem, como foi escrito, é, é o melhor, assim, não tem outro. Ele até chega a possuir o Castiel, né, nas temporadas, acho que na 10ª temporada,
ou na 11ª, eu não lembro agora. Mas a atuação, assim, não é a mesma, sabe? Pra mim, o Lucifer mesmo é somente quando o Mark Pellegrino atua, mesmo Sim. que ele sofra algumas mudanças ali nas temporadas, é, depois da 5ª temporada e tal, ele fica um pouco diferente e tal, mas o ápice mesmo é o Lucifer ali da 5ª temporada. Pra mim, eu acho que é um dos melhores, assim, da cultura pop, né, que a gente tem dentre filmes e séries. É um dos melhores. Você chegou a assistir legendado, eu assisto dublado, Supernatural. E quem faz a dublagem é o Alexandre Moreno, e ele consegue captar muito bem essa interpretação que ele fez, e ele transmite isso na dublagem dele também, é sensacional. É um Lucifer realmente muito, muito bom e traz esse lance da Guerra Celestial. E um outro Lúcifer também que a gente, né, tem que comentar é o Lúcifer da série Lúcifer. E esse Lúcifer, ele tem a aparência que é aquela aparência que eu já imagino do Lúcifer, o Lúcifer mais bonitão, mais estiloso, com mais elegância, mais fino. E só que acontece nessa série, gente, eu acho, uma visão pessoal minha, que ele é muito bonzinho. E essa coisa dele ficar trabalhando na polícia, eu não sei, eu acho que poderiam fazer uma história melhor, mas tudo bem, dá pra engolir. E ele diz que ele não é do mal, ele castiga o mal, que aí é aquela ideia que a gente entrou, que ele tem um papel ali meio de carcereiro de Deus, ali das pessoas que são condenadas, né? E tem essa coisa também muito forte dele ter se rebelado contra Deus, só que coloca ele como até uma vítima, assim, mas ele questionou e Deus não suportou e teve toda essa revolta por causa disso. E a aparência dele humana é aquilo que eu falei, é um homem rico, jovem, sedutor, só que ele também tem a aparência dele de demônio, porque tem essa história também de quando Lúcifer caiu, ele era o anjo mais lindo, depois ele virou o demônio mais feio que tem. E eles colocaram um demônio assim todo vermelho, com um aspecto todo queimado, olhos vermelhos, aquelas asas monstruosas assim escuras. Então ele tem essa aparência desse demônio também. E ele é dono de uma casa noturna sofisticada. E ele é bem aparecido, bem estrelinha. Ele gosta de ficar cantando pro público ali, ele toca piano. E tem até um lance ali que remete a essa coisa dele gostar de música, àquela ideia de que Lúcifer era o regente da orquestra celeste, o anjo que tinha a voz mais bonita. Então, vira e mexe, a gente vê esses aspectos artísticos dele também. E tem um episódio que é engraçado, até que ele enfrenta um rapper, e aí o rapper vai lá, tenta brigar com ele, e ele começa a ridicularizar esse rapper e começa a falar sobre a música que estava tocando, tipo um hip hop bem de baixa qualidade, e aí ele faz um elogio ao jazz e ao soul, e tem esse lance dele ridicularizar a música que o cara tá escutando ali, né, mostrando esse aspecto musical dele. E ele tá de saco cheio das pessoas culparem ele por tudo, né? Ele joga muito isso na cara. Ele é um Lúcifer que não mente, ao contrário do que falam que é o pai da mentira. Na série, ele fala só a verdade. E é uma coisa que é um poder mágico dele, que ele traz a verdade das pessoas. As pessoas, quando vão falar com ele, elas falam a verdade para ele também. E ele sente muita atração pelas mulheres mortais, né? Assim como colocam essa imagem do Lúcifer sedutor. Inclusive, ele se apaixona pela detetive. Então, assim, a série é em volta desse romance dele também. E é interessante, mas eu ainda acho que falta uma pitadinha de maldade ali, sabe? De uma coisa um pouco mais sádica. Mas ele é tipo, é muito regradinho, eu acho, sabe? Eu acho ele, o estilo dele também, tudo bem que ele é elegante, mas eu acho ele muito almofadinha pro papel. Mas é um Lucifer bom, agrada muitas pessoas, muita gente gosta dessa série, acho que tá na 6ª temporada. Sim, eu ouço muitas pessoas falarem dessa série e tal. Eu assisti uns episódios logo quando saiu a 1ª temporada. Eu não curti muito, assim, não é o meu estilo de série e tal. Se eu não me engano, essa série é baseada, né, no quadrinho
do selo Vértigo da DC, que é do mesmo nome, né, Lúcifer e tal, que tem essa premissa dele deixar o inferno e vir pra Terra e tal, mas eu não sei essa premissa dele acompanhar detetive em casos e tal, se é igual é no quadrinho. Mas eu lembro, né, que tem essa... Vira e mexe aparece um anjo pra ele, né? Eu não lembro qual anjo que é. É o Gabriel. E aí ele fala sobre essas coisas, esse papo angelical, né? Entre o céu e o inferno e tal. Eles se tratam como família mesmo, irmão tipo irmão, meu pai, minha mãe. Eles têm essa noção, mas é como se fosse uma família mesmo. É uma roupagem assim mais atual, né? Assim, diferente para esse personagem. Eu não curti muito a série, né? Os episódios que eu assisti, eu acho que eu assisti, sei lá, uns 7, 8 episódios da primeira temporada. Mas é assim, as pessoas gostam, né? Foi até salva pela Netflix, né? Teve um cancelamento da emissora que passava, e a Netflix resgatou essa série e fez, acho que mais uma ou duas temporadas e tal. E é uma série que as pessoas gostam bastante. Não é uma série que me agrada, mas é um Lucifer assim que tem umas coisas pelos episódios que eu vi, né, que são assim legaisinhas, mas o ator também eu não curti muito assim. Eu não achei ele um um bom intérprete pro Lucifer. Eu não sei se é a escrita também, né? Quem escreveu o personagem para a série. Mas o ator em si eu não curti muito, assim como o Mark Pellegrino, né? Do Supernatural. Agora tem um outro Lucifer, que é um Lucifer diferente, bem interessante, que é o Lucifer do Sandman. E quem faz esse personagem é uma atriz, a Gwendoline Christine. Ela fez Game of Thrones. Ela é maravilhosa, nossa, e ela fez assim um Lucifer muito interessante, que é aquela visão do Lúcifer meio assexuado, porque dá essa impressão, né, nas escritas, falam assim, ele era tão lindo, a perfeição, que não sei o que eu imagino até um rosto com traços afeminados, quando tem a descrição do Lúcifer. Então ela faz esse personagem assexuado, e é um Lúcifer extremamente frio, sagaz, inteligente, maligno também, mas tem uma pegada de ser um Lúcifer honroso com a sua palavra, o que ele fala é aquilo e pronto, não tem curva. E é engraçado que ele tem o cabelo loirinho, e é aquele tipo estilo cabelo de anjo, loirinho, cacheadinho, bem angelical, e ela usa assim umas vestes pretas até o pé, às vezes são vermelhas, e aquelas asas enormes, pretas, assim, bem maligna, e ao mesmo tempo que tem essa mistura entre a aparência angelical e demoníaca, a forma como ela fala é aquele tom de voz ameno, sabe? Ele mantém o tom e não se altera em nada, mas dá medo, dá frieza, dá medo, tipo, você fica imaginando o que ele tá pensando. Só que aí tem a guerra que eles fazem, né, a luta que ela faz ali com o sonho, e é interessante que parece muito um jogo de RPG. E aí ela começa a falar, eu sou a serpente do deserto. Aí ele, eu sou não sei o quê. E aí eles começam essa luta e é muito interessante, porque eles vão se transformando justamente naquilo que eles estão projetando. Eu achei esse Lucifer muito interessante. Eu gostaria que tivessem explorado mais ele, porque tem esse aspecto maligno. Essa série eu não assisti ainda. Eu ouvi muitas pessoas falarem bem, mas eu tenho esse problema que poucas coisas que eu consigo assistir, nesse caso séries assim, então eu tenho que assistir ainda para dar meu parecer sobre, mas pelas imagens que eu vi assim, pequenos clipes no YouTube e tal, parece um Lucifer interessante. Inclusive uma coisa que me chamou a atenção agora é outro personagem, né, outro Lucifer. Eu não sei se agora se é o mesmo Lucifer do quadrinho, né, que é o mesmo do Sandman, porque são do mesmo selo, né, da DC, da Vertigo, que eu não sei se é o mesmo Lucifer da série, no caso, no quadrinho, né,
do Sandman e do Lucifer Sim. são os mesmos, mas é uma coisa que me chamou a atenção agora, que é o segundo Lucifer que tem na DC, ou um, né? Porque são o Lucifer Olha só. do Sandman e do Eles Lucifer. gostam, eu acho que eles gostam do Lúcifer, pelo jeito. Sim. E o outro Lucifer que aparece por pouco tempo de tela, eu recentemente reassisti o Constantine, e o Lucifer do Peter Stormare aparece por pouco tempo, né? E é um Lucifer que marcou, assim, Sim. muitas pessoas, porque o filme vai fazer 20 anos ano que vem, e até hoje, para algumas pessoas, é um dos melhores Lucifers, né, que aparecem aí nas mídias e no filme, né, que é, para mim, é um dos melhores Lucifers mesmo. É muito bom. Só que assim, ele não tem aquela coisa, ele não tem uma aparência bonita. Ele não é o Lúcifer sedutor, mas ele é o Lúcifer maligno. E dá pra ver essa coisa dele ser maligno pelo olhar dele. Você vê as veias assim em volta ao rosto dele, o jeito como ele fala. E é engraçado que ele tá vestido de branco, ao contrário dos outros que Sim, costumam estar de terno, ou de roupa preta, escura. Ele não, ele vem parecendo um pai de santo, todo de branco, né? E ele é maligno, ele entra ali na mente do Constantine, e é muito interessante, porque realmente é uma cena curta, mas ela é marcante, porque quando ele fala que ele quer a alma do Constantine, ele quer aquela alma daquele exorcista, quando ele vai pegar o Constantine, ele vai arrastando ele pro inferno, tem uma hora que o chão começa a rachar, porque você vê que o Constantine tá muito pesado. E aí, quando ele olha, o Constantine tá indo pro céu. E é uma cena muito boa. Nossa, é uma das cenas mais icônicas pra mim. Que ele tá indo em câmera lenta, em slow motion. Aí ele vira a cabeça assim pra direita. Aí ele começa a mostrar o dedo do meio pro Lúcifer. E eu fico olhando com ódio. Aí ele fica tão irado depois que ele mostra o dedo do meio pra ele. Que ele pega o Constantine e ele cura o Constantino, porque ele fumava muito, então dá a impressão que ele tá morrendo ali de úlcera ou de câncer no pulmão, de alguma coisa assim. E aí ele cura o Constantino, que ele fala: você não vai agora, você ainda vai viver na Terra para pegar, para pecar, para eu poder te levar embora. E aí você vê o Lúcifer que ele pode ser maligno tudo, mas ele também tem um poder de cura. É muito interessante isso. é que no filme, né, o Constantine, ele tá fadado a ir pro inferno, né? Que ele é, Uhum. na história, né, ele é um suicida, então suicidas vão direto pro inferno e tal. E, e ele tenta recuperar esse tempo que ele tem na Terra, devolvendo o máximo de demônios pro inferno, para que de algum modo, né, ele consiga ser ticket pro paraíso. Mas aí ele acaba tendo um câncer no pulmão e tal, aí é, isso É porque o falo dele é um suicídio inconsciente. E no caso, aquelas pessoas que têm vícios, tudo, elas vão se matando aos poucos, né? Aí fala isso, no caso. sim, e aí ele no filme, né, ele faz um sacrifício que ele se suicida para trazer o Lúcifer, né, que ele sabia que o Lúcifer tinha esse interesse na alma dele, e ele usa isso, né, para fazer a trama ali do final do filme andar, porque tá tendo o renascimento do filho de Lúcifer pra Terra, que é uma coisa que não pode. A gente não vai se adentrar muito ao filme, né? Porque a questão é que a gente tá falando do Lúcifer, né? E não do filme Constantine, que é um filme excelente. Mas esse Lucifer, eu até tava vendo que o ator, né, o Peter Stormare, ele foi com o figurino que ele mesmo achou que o personagem deveria ter, porque o pessoal da figuração ali, da direção, queria que ele usasse umas roupas Preto. escuras, completamente Uhum. diferente do que aquilo que foi para pro filme, que é um terno branco, né, que é uma coisa que a gente liga Uhum. muito a coisa celestial, né, assim. É, E não, e ele, traz essa pegada dele ser um anjo, de certa forma. sim. E os trejeitos que ele tem ali, naquele poucos minutos de cena que ele Nossa. tem, são, assim, muito bons. Eu acho
que eu gostaria muito, assim, tem, né, ideia de fazer um Constantine 2. Eu até li uma notícia umas semanas atrás que foi entregue um roteiro para Warner para eles fazerem, mas não sei se vai para frente. Mas se for, eu gostaria muito de ver mais tempo de tela do mesmo ator, né, desse Lucifer, pra gente Aí ele ter. deve estar muito idoso. Ele faz, ele atua ainda bastante, mas eu acho que a essência ali continua mesmo, sabe? Eu acho que seria muito Sim. legal ver É pelo melhor do menos. que contratar um novo. Eu acho que seria melhor manter ele mesmo, sabe? Sim, Colocar tipo um Lúcifer ancião, sabe? Uma ideia mais assim. sim, eu gostaria muito de ver mais do que 5 minutos de tela assim desse Lucifer, porque ele é Ele foi muito bom. fantástico. E um outro Lúcifer que já é o oposto desse, que é um Lúcifer brasileiro, que é o Lúcifer do Alto da Compadecida. É um clássico aqui do Brasil, né? E é um Lúcifer bem interessante, porque ele é bem feio, bem demoníaco, aparece bem naquele estilo de chifre, e as pessoas descrevem o cheiro de enxofre quando ele chega. E ele quer mandar todo mundo pro inferno. Ele tem essa ideia. Para ele, todo mundo tem. E eles utilizam muito a imagem do Lúcifer acusador aqui. Tanto que tem um julgamento que Jesus aparece, aí aparece a Virgem Maria, e ele faz o papel de acusador ali, que ele não leva as almas. E é muito interessante que aí você vê, por exemplo, tem um cangaceiro, e é um cara que faz atrocidades o filme inteiro. E aí chega no final, ele é salvo, vai para o paraíso. Aí questiona, fala, nossa, mas o cangaceiro. E aí ali Deus, Jesus fala que ele passou muita coisa na infância dele, ele viu os pais falecerem na frente dele, ele sofreu muito e para ele ter se tornado esse homem que ele é hoje é por causa de tudo isso que ele passou de sofrimento na sua vida, tem motivo para isso. E as outras pessoas não tinham motivo para elas serem escrotas, entendeu? Então, assim, aí falar os caminhos de Deus você não vai entender. E aí ele fica com essa coisa de querer levar. É bem caricato esse Lúcifer. E é bem medieval aquela ideia, né, do catolicismo, daquelas figuras que tem nas igrejas. Esse Lucifer, ele é bem simples, né? Assim, ele não aparece por muito tempo do filme, mas ele é simples, né? Ele só quer levar as pessoas, todo o máximo de pessoa que ele puder pro inferno, né? Esse Lucifer e esse filme eu assisti muito quando eu era pequeno. E esse Lucifer me assustava quando eu era pequeno, viu? Ele tem umas partes ali. O Feio. filme é mais comédia, né? Assim, coisa. Mas ali nas partes do Lucifer me amedrontava quando eu era criança. Eu acho que não só você, muitas pessoas. E um outro Lúcifer, que aí já pula para outro estilo de Lúcifer. Você vê como que tem, como que usam, né, essa variedade, essas facetas dele, que é o Lúcifer do advogado do diabo, e quem faz é o Al Pacino. E é muito interessante que ele vem como uma encarnação. Aí ele vem como o John Milton, que é o dono de um grande escritório de advocacia de novo, a ideia da origem, né, dele, do acusador e de tudo mais. E ele força o Kevin, que é quem faz é o Kenny Reeves, e ele ficou muito famoso por causa desse personagem. Ele era bem novinho na época. E é interessante, porque esse Lúcifer é um Lúcifer elegante, charmoso, um homem de meia idade ali, não tem a juventude. E ele traz essa coisa da maldade, do egoísmo, ele é sádico, ele é manipulador. Então ele traz tudo isso, ele mostra essa essência dessa maldade humana e ele joga muito com as pessoas, ele usa as pessoas e ele faz esse papel também de invejoso, orgulhoso, tanto que eles trabalham muito com esse arquétipo do Lúcifer orgulhoso e ele faz o Keanu Reeves ficar orgulhoso também. É muito interessante esse Lúcifer, ele pega bem aquela ideia, né, de melhor reinar no inferno do que servir no paraíso. Ele quer o máximo de almas também, ele quer corromper as pessoas, ele quer ser o rei da corrupção ali, da maldade. É muito interessante, ele tem essa coisa fria. O Lucifer do Al Pacino, eu revi o filme acho que 2 dias atrás, e eu tava
pensando, né, sobre o personagem e tal, eu acho que é um dos Lucifers, assim, mais pé no chão, assim, né, entre É que ele aspas. não é muito mágico, ele faz as coisas acontecerem, mas não tem muito lance da magia, né? Sim, ele não ele é fantasioso, é claro que tem essa parte Sim. fantasiosa, mas o sentimento geral, assim, é mais pé no chão. Tem toda essa parte, né, do escritório de advocacia que é, os advogados ali defendem pessoas indefensáveis e tal. Tem essa coisa moral, né, que a gente vê muita da nossa sociedade como um todo. E ele é um cara ali, o Al Pacino é engraçado, que o Al Pacino ele tem 1,68 de altura, né? Então, Nossa, ele é muito o, baixinho. o Lucifer, assim, geralmente a gente vê um cara mais alto, um cara mais Uhum. bonito, Imponente. e tal, assim, o Al Pacino, ele é um cara 1,68, ele não é um cara muito bonito, assim, eu não acho ele bonito, Então, eu beleza. acho que para a década de 90 ele devia ser charmoso. Eu É, acho que a ideia era essa, mas passou o tempo, não é mais, né? sim, e ele é um cara ali que ele consegue, ele tem o chaveco dele, né? Tem o charme dele Uhum. ali com as mulheres, que ele usa algum tipo de dom, né? Que ele tem ali dos poderes dele. E ele é muito engraçado que ele tenta, né, corromper o, o, o Keanu Reeves ali ao decorrer do filme. E ele sempre tá botando assim. A gente vê o Lucifer, né? Como se ele colocasse empecilhos assim no caminho. Mas nesse filme ele coloca empecilhos que são bom para a pessoa, que fazem a pessoa parar e pensar, tipo, tem um caso que ele fala assim: "Ah, você tem que voltar e cuidar da sua mulher, larga esse caso. A gente vai entender se você largar o caso e for cuidar da sua mulher", mas aí ele joga esse negócio porque o cara, o personagem do Keanu Reeves, né, que é um advogado, ele nunca perdeu um caso e ele não quer largar esse caso de jeito nenhum. Então ele Uhum. prefere continuar no caso e deixa a mulher dele lá com os problemas que ela tá tendo, as perturbações, e continua no caso. E eu acho engraçado assim esse empecilho que ele coloca, que não é um empecilho assim que ele poderia dizer não, né? E deixar o caso Ele pra lá. teve a opção, ele teve a escolha, o Sim, ele livre-arbítrio. fala isso do livre-arbítrio várias vezes. E ele quer, ele até no final do filme ele fala que a vaidade, né, o orgulho e tal, é o pecado favorito dele. Até que termina o filme com ele falando isso, né? Toca até uma música do Rolling Stones que não é o Sympathy for the Devil, mas é o Painted Black, que eu acho que foi um crime não ter tocado, né? Mas deixa pra lá. E é um Lucifer assim que eu acho muito bom, sabe? Eu acho que é top 3 pra mim. O Lucifer do Al Pacino tá lá. E outro Lucifer que também entrando nessa dos filmes ali de máfia, né, dos anos 70, 80 e 90, é o Lucifer do Robert De Niro no Coração Satânico, que eu acho é um Lucifer, né, que ele chama Louis Cypher, né, no filme, Uhum. que é uma coisa muito legal, que eu achei que eles poderiam colocar um nome que nem fizeram nos outros filmes, né, colocar de Milton, de Daryl e Ah, tal, mas colocaram de Louis Cypher. Aí o é. filme se baseia com o personagem do Mickey Rourke ali nos anos 60, que esse personagem que é o Lucifer, o Robert De Niro, contrata ele para achar um cantor e tal, e ele vai investigando várias pessoas indo atrás desse cantor, e ele vai tendo essas conversas, né, com Robert De Niro e tal. Isso você sem saber, né, que ele é o Lucifer, mas
quando você descobre e tal que ele é o Lúcifer, você vê que ele é um Lúcifer que ele tava no controle assim da situação o tempo todo, né? A gente vê que é um cara estrategista, né? Que a gente tem ele, isso um pouco dele no Al Pacino, no Lúcifer do Al Pacino, que é uma coisa que eu acho muito legal, sabe, assim, disso, da estratégia de você, dele tá um passo, não um passo, ele tá 10 passos à frente do Mostra que... uma superioridade dele com a gente, né? Mostra esse Sim, Lúcifer inteligente. ele sabe de tudo, ele sabe o que tá acontecendo, ele sabe o final daquilo, É. mas então, tipo assim, ele tá sempre a um passo, como 10 passos à frente, porque é um personagem assim, ele tem essa superioridade, né? Ele é um ser sobrenatural, uma entidade sobrenatural, e o Robert De Niro, ele ao decorrer do filme, ele mostra assim, ele dá umas dicas de que ele é mais esperto do que o cara que é o personagem do Mickey Rourke, né, que ele contrata, é, ali fala muitas parábolas, né? Ele tem uma parábolas de ovos cozidos, que ele fala que ele adora ovos e tal, não sei o que. Ovos e almas, né? Ele compara um ao outro. E no final ele termina comendo um ovo, assim. Ele dá uma dentada no ovo aí. E o visual do Robert De Niro, ele tem as unhas compridas, assim, meio pontudas. Não chega a ser É. um Zé do Ah, eu acho Caixão. nojenta essas joias. E ele tem uma uma bengala, né, assim, que ele usa também. E ele tem o cabelo preso, assim, ele tem É uma um... elegância, ele mostra uma elegância, o terno, mas ele é ele é um feio. ele é um cara assim, que você vê que ele tem muito dinheiro, né? Isso é muito Uhum. apresentado quando ele contrata Não, o... todos têm muito dinheiro, né? Incrível. Também Sim, não teria como ser o contrário. sim, e o Mickey Herker, é, ele é pego por isso, né? Porque ele precisa do dinheiro e ele tá ali pagando uma bolada pra ele achar esse cara. E ele é muito assim, como eu já tô me repetindo, ele é muito inteligente, sabe? Porque eu acho que em alguns Lucifers, pelo menos desses que que a gente já falou até agora, eu acho que faltou um pouco mais assim quem escreveu o personagem, sabe? Como o Lúcifer do Sim. Constantine, faltou mais um conhecimento ali, tipo, na trama, né? Que Sim. tem o filho dele tá nascendo ali, nascendo na Terra, né? E ele não sabe, como assim? Então, Né? Então, eu achei aquele Lúcifer um poucos poderes comparado com outros, por exemplo. Pô, ele é o rei do inferno, né? Afinal de contas, tem muito poder. Igual esse Lúcifer do Coração Satânico, eu senti muito ele brincando com o personagem do investigador lá do detetive, como se ele fosse um ratinho nas mãos dele. sim, isso assim traz que o personagem merece, né? Ele é o top ali da história. Ele, não, ele é o contador da história. Ele é um personagem que já sabe como vai ser o começo, meio e o fim. E isso falta em alguns Lucifers, que a gente já falou aqui. Isso o do Al Pacino também tem bastante de inteligência, assim, de saber estar um passo à frente. Então esse Lucifer também é, é sensacional, assim, Al Pacino, e é engraçado, né, que os dois, eles viveram a época do cinema que mais teve filmes, né, de máfia, de gangster, os Uhum. dois fizeram bastante filmes sobre o mesmo tema, e os dois fizeram Lucifers sensacionais, né?
Energia, né, de cada um, eles conseguiram mostrar um pouco, um pedacinho, pelo menos, de cada ali do Lúcifer. Eu achei bem interessante esse Lúcifer, ele também tem essa coisa de falar, a voz dele ser calma, ele é super controlado, mostra muito nesse filme a questão do voodoo, e ele até fala algumas coisas sobre religião ali. É bem interessante esse filme, esse Lúcifer é bem interessante, mas realmente, a beleza para a época, eu acho que era uma coisa questionável. Faltou uma coisa de aparência nesse Lúcifer para mim. E o nosso próximo Lúcifer é um dos meus Lúcifers favoritos, se não o mais favorito, que, gente, ele não faz parte de nenhum filme, nenhuma série, mas sim de um videoclipe, que é um videoclipe do Rolling Stones, o Sympathy for the Devil, e eu acho esse clipe sensacional, porque ele me traz um Lúcifer do jeito que eu mais ou menos imagino, que é aquele Lúcifer bonito, atraente, jovem, rico, poderoso e maldoso, né? Que ele vem com essa coisa de trazer a maldade, de trazer a corrupção para a Terra. Então começa o clipe com ele entrando no carro dele. E é um carro muito interessante porque me lembrou muito o carro dos irmãos Winchester, aquele o preto. E é um carro bonito, estiloso. Ele vai e começa a colocar a música dele, que obviamente é a música do Rolling Stones, não esperava menos, né, o clipe. E ele curtindo um rock and roll ali como um verdadeiro diabo. Aí ele tá indo na estrada, e aí ele faz uma primeira parada, ele para tipo numa lanchonete, e aí ele olha, tem um casalzinho super apaixonado ali, tomando milkshake, se olhando. E quando ele olha aquele casal, a gente vê no olhar dele não, que ele tá de óculos escuros, mas a gente vê ele encarando o casal, que ele tem um plano para aquilo. Então, de repente, quando a câmera vira, já não é mais aquele Lúcifer que apareceu no começo. É um cara totalmente diferente, um moreno alto, parece um modelo, um cara lindo. E aí ele entra na lanchonete e senta em um lugar que ele consegue olhar diretamente para a moça. E aí a moça percebe ele, e aí ela trava quando ela olha pra ele por causa da beleza do cara. E aí o namorado dela percebe que ela olhou pro outro cara e eles começam a brigar. No momento que eles começam a brigar e o namorado abandona ela, aí o Lucifer levanta e sai fora, ou seja, o que ele tinha que fazer ali, que era a discórdia entre o casal, ele fez. Aí ele entra no carro rindo, volta aquela forma dele de Lucifer de terno e gravata e chapéu. E aí, beleza, aí ele vai andando, ele vê um cara admirando um carro. E aí ele sabe que o cara tá lascado de grana, ele sabe que o cara não pode comprar aquele carro. Mas aí quando a câmera vira, a gente vê um Lúcifer totalmente transformado em um vendedor. E aí com aquele sorriso, aquele charme, ele entra na mente do cara e faz com que o cara compre o carro mesmo não podendo. E aí quando o cara sai, o sorriso dele na hora congela e ele fica sério e volta a ser o Lúcifer que ele era, com aquela aparência. E ele sai rindo, tal, conseguiu mais uma corrupção ali com uma pessoa. Aí ele vê um cara, e é um cara com uma cara de bobo, tal. Aí ele olha assim, um cara, ele dá a impressão que ele sabe que o cara deseja, né? Ele tem esse poder, essa sensibilidade. E aí, de repente, quando vira a câmera, ele é uma mulher lindíssima. Só que aí ele entra numa casa noturna ali, de stripper, e ele dá uma olhadinha pro cara e o cara entra atrás dele. Aí nisso, o Lúcifer ali, transvestido de mulher, começa a dançar pro cara e no meio da dança ele rouba a aliança do cara sem o cara perceber. Aí quando o cara se dá conta, ele tá sem aliança, sem dinheiro, todo lascado, vai se ferrar. E o Lúcifer sai rindo e tal. E aí mostra uma parte que eu acho muito interessante, que mostra ele entrando num prédio. Conforme ele vai entrando nos lugares, as pessoas elas não têm poder sobre ele, para parar ele simplesmente chega entrando. E aí ele se transforma numa espécie de político, assim, não político, mas a pessoa que financia o político. Então estão os políticos ali na mesa, ele chega com uma maleta de dinheiro, mostra pro cara, o cara tá daquele sorrisão, tem uma puta bandeira dos Estados Unidos atrás, mostra ele selando um acordo, dando as mãos, que remete muito à ideia do pacto, né? Embora eu não veja Lúcifer fazendo pactos ao longo das histórias que a gente vê por aqui. Sempre ele tem os demônios de encruzilhada que fazem os pactos, né? Ele mesmo, no clipe, ele faz esse acordo com esse político,
E mostra, assim, de uma forma muito clara, muito nítida, esse Lúcifer que corrompe as almas, que ele tem essa maldade, ele quer ver o mal das pessoas, ele incentiva, ele não força, a pessoa faz porque ela quer, mas ele dá uma mãozinha, digamos assim. Eu acho esse Lúcifer sensacional e a aparência dele é maravilhosa. Sim, é engraçado, né, que outra vez, né, outra características que se aplica a outros Lúcifer, né, é tipo tem o Lúcifer, né, do Constantino e o do Al Pacino, eles têm essa de não se meter, né? Eles dão o livre-arbítrio ali. Eles só meio que dão a opção pra pessoa, né? A opção ruim, né? Que seria a opção deles ali pra pôr a pessoa no mau caminho. E é uma coisa engraçada, né? Porque isso funciona do jeito que a gente vê. Toda essa conversa, né, do livre-arbítrio que a gente tem, que aparentemente, né, o Lucifer leva muito a sério, né? De dar a opção pra pessoa ali e a pessoa sempre vai e cai na arapuca dele. E é engraçado também que essa música é sensacional, né? Não tem o que discutir sobre. E É uma obra-prima, é. você vai ouvindo a música e você vai assistindo ao clipe e você. Essa música, o Lucifer, né, que é descrito nessa música, eu acho que é um dos melhores. Eu já falei isso, já deve ser a terceira vez. Mas tá no meu top, assim, top 5 de Lucifer. Mesmo não Sim. sendo um personagem, tendo um intérprete, você só ouve, né, as características que ele vai te falando ali sobre ele. E é muito legal, assim. Essa música eu acho que eu costumo. Tem um vídeo no YouTube que remasterizaram, né, um show que os Rolling Stones fizeram. E eu adoro ver esse clipe que não é um clipe, né? A gravação do show que eles fizeram. E é no estúdio, assim, e as cores são muito vivas. São cores, assim, que parece uma coisa muito sobrenatural que se tem ali presente durante a performance desse show que eles fizeram nesse estúdio. Inclusive a gente já até comentou sobre isso em outro episódio, mas eu acho assim fantástico essa música. O clipe também é muito bom. Eu acho assim que, nossa, dá pra pôr num pedestal essa música Fazer assim. um filme, fazer um filme desse clipe, né? Porque é uma história tão fechadinha, mostrando ele, o caminho dele, como que é. Sim, assim, eu acho é uma genialidade, se você Não, for é ver, genial. são simples, coisas simples assim, são dizeres simples, mas que quando termina a música assim, eu até tô todo estranho falando aqui, mas é uma genialidade assim muito louca. Só quem curte É. mesmo música assim, vai entender o fascínio que eu tô tentando descrever e não conseguindo, falhando miseravelmente. Uma coisa muito interessante sobre essa música é que quando o Mick Jagger ele estava fazendo ela, estava fazendo ali os acordes, tudo mais, a letra, ele veio para o Brasil e ele ficou na Bahia e ele acabou frequentando alguns terreiros ali da Bahia e ele ficou fascinado com o pessoal ali na macumba, batendo os tambores, a percussão, tudo mais. E a música, gente, ela tem essa percussão.
Tanto que tem sem ser o clipe de remix, que é esse que aparece o Lúcifer, que é diferente. O primeiro clipe deles é eles, tipo, num show, apresentando um show, e tem o percussionista. E você vê que é um afro que tá tocando ali, deve ter essas raízes afros ali, tem essa energia, e você escuta o atabaque, você escuta os tambores no fundo da música, e ficou numa sonoridade perfeita. A música, ela é magnífica, é realmente genial. O pessoal, eu fico vendo esse pessoal ficar zoando a Luciana Gimenez, falando que ela ficou com o Mick Jagger por interesse, que ele é feio pra caralho, essas coisas todas. Mas, gente, é uma pessoa genial, super interessante, porque o cara que fez essa música, ele tava inspirado, né? É uma música assim, ela é simples, só que ela traz essa faceta do Lúcifer, e assim, no rock and roll, isso é uma marca predominante. Alguma hora você tem que falar sobre essas questões. E eles usam isso assim de uma forma linda, musicalmente falando. Assim, é perfeito. E esse Lúcifer, a aparência dele, ó, é o mais gato, gente. Inclusive a gente já falou sobre isso de Lucifer e o rock, né? No episódio passado aí, se você quiser escutar, né? O Diabo é o Pai do Rock, né? O título, se eu não me engano, é isso. Então você pode escutar aí. E o último Lucifer aqui da lista, que eu acho que é um dos atores mais carismáticos assim para se fazer um Lucifer, que foi o Lucifer do Jack Nicholson no filme As Bruxas de Eastwick, que o filme se trata de três amigas, né, que é a Susan Sarandon, a Cher e a Michelle Pfeiffer, que elas idealizam um homem perfeito ali para elas, e nessa cidadezinha chega um homem assim como elas queriam, que é o personagem do Jack Nicholson, que é ele se chama Daryl Van Horn, que o Horn em inglês é chifre, né? Isso já fica aquela piadinha ali no nome dele. E ele é um cara muito rico que compra um castelo ali na cidade que antigamente era ponto de que faziam execuções de bruxas, e ele compra aquele castelo e ele começa a ter um relacionamento com as três ao mesmo tempo, e as três sabem uma das outras e tal, e eles vivem ali um romance. Um filme não é de terror, é uma comédia romântica, e ele tem assim essa atuação do Jack Nicholson é excelente, assim. Ele tem o Lucifer dele, ele sabe assim das coisas, como a gente já falou, ele sabe ali do desejo das três mulheres, e ele é um Lucifer diferente, assim. O propósito dele é ter uma família, ele quer ter algo que ele até fala no filme que ele há muito tempo queria ter, que ele não tinha isso há muitos anos, ele queria ter novamente. Ele tá ali apaixonado por essas mulheres e as mulheres por ele, mas a um certo ponto ali da trama, as mulheres veem que ele tá fazendo um mal para elas, e elas deixam ele de lado, e ele fica pé da vida que elas não querem mais ele, e ele tenta ir atrás delas e tal. Tem uma coisa mágica ali no relacionamento deles, né? Que elas sabem que ele é algo que não é dessa terra, mas no filme, assim, nunca fica verbalizado isso, sabe? É sempre uma coisa que os personagens, né, ali as três sabem, e nunca é falado que ele é o Lúcifer e tal, que ele é um demônio, mas você fica subentendido, sabe? E a atuação Sim. dele é sensacional, assim. O Jack Nicholson é, é muito bom em fazer papel de Ele é. doido. Ele tem, Ele tem cara de doido. sim, e ele é um cara que ele não é um cara bonito, né? Assim, pelo menos eu não acho, Não, novamente. não, não é. Não é. Outro Lucifer que eu não acho assim que é bonito, mas ele tem o seu charme ali dentro dos quesitos das três personagens ali. Então ele é
muito carismático. Ele não faz muita maldade, assim. Ele faz, acho que umas duas maldades ao decorrer do filme ali. Que eu não até acho meio justificável, mas enfim, é um Lucifer muito bom, assim, ele é divertido de assistir, assim como os outros, e ele não tem tanto essa abordagem de terror, né? Terror sobrenatural, assim, ligada, né, para essa parte de maldade, de destruição do mundo e tal. Ele só quer ter uma família ali, que no final ele termina adquirindo essa família, né? As três mulheres engravidam dele ao mesmo tempo, tem os filhos, mas só que elas mandam ele embora, né? Mandam ele de volta pro inferno. E ele até volta, assim, eles conhecem as crianças, elas querem ele de volta, mas sabem que se trazerem ele de volta, ele vai causar problemas para elas. Então, é um filme muito divertido, o personagem e a atuação do Jack Nicholson nesse filme é sensacional, sabe? Eu gostaria muito que tivesse outro filme, mas isso não vai ser possível, né? Já passou muito É. tempo, o Jack Nicholson nem atua mais. Mas gostaria muito de ter visto mais desse Lucifer. E você vê, o poliamor é uma característica dele, né? Tem essa coisa, ele, ao mesmo tempo que ele tem esse desprezo pela humanidade, ele tem esse amor principalmente pelas mulheres. E tem passagens aí de apócrifos, de livros antigos, que tem uns contos, por exemplo, que falam que o Lúcifer ele se relacionou com Lilith, depois ele teve mais 3 esposas, então ele tinha 4 ao total. Então tem esse envolvimento dele com as mulheres, dele com a sexualidade, dele com essa força, assim, eu acho muito interessante. Eu me lembrei, eu assisti esse filme quando eu era pirralha, eu me lembro delas armando juntas também para deter aquela situação, é muito interessante. E você vê como que é versátil, né? Como a gente falou aqui, ainda tem mais, a gente nem colocou todos os Lucifers que existem na história do cinema e das séries aqui, porque são vários, mas esses são os principais, os que mais apareceram, e aí você vê essas nuances dessa faceta de Lúcifer, e aí a gente já remete a histórias bíblicas, e uma coisa que eu fico vendo que me deixa curiosa, quando teve a Guerra Celestial, e aí fala que Lúcifer ele ficou com raiva da humanidade porque ele desprezava a humanidade. Você vê que tem umas coisas tão contraditórias, porque ele tinha raiva da humanidade, mas que humanidade? Adão e Eva, porque até então ele caiu, quando ele caiu, só tinha Adão e Eva, até porque eles remetem a serpente do Jardim do Éden ao próprio Lúcifer ali tentando seduzir a Eva para que ela comesse o fruto, né? Fruto proibido, e trouxesse a ela todo o conhecimento. Então, assim, a gente fica nessa dualidade. Nossa, mas ele queria trazer o conhecimento, mas a intenção dele não era boa, era simplesmente mostrar para Deus que ele estava certo o tempo inteiro. O orgulho dele superava isso. E toda essa romantização, ao mesmo tempo a gente pensa na igreja controlando as pessoas a partir do medo. Então, a gente tem que ponderar tudo isso, mas é fascinante, eu vejo muito essa questão, eu acredito em todas as religiões, todas tenham sua verdade, mas eu também acredito muito no ceticismo, eu tenho um lado muito cético e eu vejo muito essas histórias como bases assim históricas mesmo, filosóficas, ali para as pessoas poderem ter uma norma de conduta do que é bom, do que é ruim, e aí você vai vendo que o bom não é tão bom assim, o ruim não é tão ruim assim. Então é muito interessante. A gente estava falando do filme Coração Satânico, que eles usam o nome do Lúcifer, Louis Cifer, né? E aí ele até fala Cifer, o sobrenome na série do Lúcifer, é Lucifer Morningstar, que é a estrela da manhã. Eu achei muito interessante eles colocarem isso. E na série, tipo, ele fala na cara de todo mundo, né? Que ele é o Lúcifer, ninguém acredita, acho que ele é doidinho. Então é muito interessante, porque eu fico imaginando, se aparecesse um Lúcifer na Terra, do jeito que mostra na série, ia ser praticamente isso. As pessoas iam falar, ele tá utilizando de metáforas,
sabe? Mas na verdade o cara tá falando a realidade ali. Imagina se existir mesmo essa coisa deles virem pra Terra e se misturar com os humanos. É muito interessante, tem a questão dele ser, tipo, ali no deserto, quando Jesus estava ali nos 40 dias, ele ficou ali tentando entrar na mente dele. Tem várias coisas assim, só que ele mesmo não faz o mal. Quem faz o mal é a gente. Ele pode ali mostrar oportunidades. Você vai se você quiser. E aí me mostra muito essa questão do respeito sobre o livre-arbítrio. E provavelmente tudo tem um motivo, inclusive com certeza, né? Ele é foi um ser ele, criado por Deus e ele tem um propósito divino. Então, assim, se ele existe, é porque Deus permite. Então, fica aí para vocês. O que vocês acham? Se vocês acreditam, não acreditam. Tem muita questão de base religiosa, mas como a gente não tem religião nenhuma, fica muito mais fácil lidar com essa situação. Mas como eu falei antes, eu tinha medo só de pronunciar um nome. Hoje em dia, vendo todas essas questões históricas, já vai mudando um pouco. Você vai vendo outras concepções, outras visões, outras culturas. E tudo acaba ficando muito relativizado, né? E, Má, você tem mais alguma coisa para acrescentar para a gente sobre essa figura fascinante que é o Lúcifer? Não, só gostaria de agradecer quem ouviu até agora. Muito obrigado. Se você pudesse se inscrever no canal, nós ficaríamos muito grato. E é só. Até a próxima. Gente, até a próxima. Tchau.